agradecer esta oportunidade que Ele nos coloca nesta noite, de podermos estar unidos em pensamento de amor e carinho, e de possamos tirar bons proveitos dos nossos estudos, das nossas reflexões desta noite, que promete ser uma noite maravilhosa para todos nós, né? E no amor, no carinho que Jesus tem por nós. Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Muito bom, né? Maravilhoso. Lembrete colocado hoje, né? Unidos em oração, seremos mais fortes. Com certeza, né? Nossa gratidão, então, a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, que nos acompanha, nos assiste, traz o conforto para todas as nossas necessidades. Que Jesus ilumine esta equipe cada vez mais. Muito bem. Nosso estudo, dando continuidade nele, do nosso Evangelho, título hoje, né, que nós conhecemos como terceira revelação, tem o título de O Espiritismo. Então, nós faremos a leitura do item 5, 6 e 7. O item 5. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permanecem ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Item 6. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, e a do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de alguma sorte, um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Item 7. Da mesma forma que o Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente:
Eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que não foi dito senão sobre a forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Então está aí, né, a nossa terceira revelação, o Espiritismo, né? Podemos dizer, todos nós aqui, que é o que nós amamos, né? Essa doutrina maravilhosa que nos deram de presente, né? E, e aí nós temos que fazer algumas considerações sobre o Espiritismo, né? E essas revelação espírita são informações teóricas em caráter científico e ensinamento filosóficos e moral de origem da interação com espíritos desencarnados e encarnados. Traduzindo isso, o que é para nós? É a nossa interação com o mundo espiritual. É o nosso contato com os nossos irmãos que estão do outro lado, né? Seja por qual motivo for, né, esses contatos. E sabemos nós que toda a parte de obras que Kardec colocou, né, as obras básicas de Kardec, né, o Livro dos Espíritos, inicialmente, e assim por diante, o Evangelho, né, isso tudo foi através dos nossos irmãos da espiritualidade que nos trouxe esse conhecimento, que é exatamente esse contato nosso com a espiritualidade, para ver como nós evoluímos, como nós crescemos, né? Então, esses princípios fundamentais espíritas estão propostos todos na codificação compilada por Allan Kardec. Ele compilou isso tudo para que nos desse essa orientação, para que trouxesse essa doutrina maravilhosa que explica tão bem, né, a continuidade da vida, os nossos pontos que temos que reparar, né, porque sabemos que através do Espiritismo, né, e da doutrina, nós sabemos que uma vida aonde nós temos que reparar os nossos erros, né? Então, e ela explica isso muito claramente para nós, né, a doutrina, né, dos nossos pretéritos passados aí, que todos nós temos alguma coisa para buscar, né? Então, essas revelações espírita, né, é o espiritismo, né? E o espiritismo é a evolução da nossa caminhada. É a doutrina que em constante desenvolvimento. Podem reparar, a doutrina espírita está sempre evoluindo, sempre fazendo melhor, né? Este é o caminho que ela explica para nós e que complementa tudo aquilo que se iniciou com Jesus lá atrás, né? E Jesus disse lá atrás que ele não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la. E nós estamos no mesmo caminho de Jesus. Nós estamos fazendo entender melhor esta lei que Jesus veio nos trazer, né? Então, isto é o caminho que nós temos a percorrer, né? E esta doutrina maravilhosa que nós temos, ela é evoluída porque nós temos as nossas
progressos através de grupos de estudos, grupos que fazem reflexão através do intercâmbio que mediúnico, né? Que é a nossa estabelecimento de nossa palavra com o mundo espiritual, né? E sempre nós estamos observando o lado científico e o lado filosófico de tudo isso, né? O que de bom que ela está nos trazendo, para que a gente possa aprimorar a nossa caminhada. Então, o Espiritismo é isso, essa maravilhosa revelação, né? Então, essas características desta revelação espírita, né? Já o nome já diz, revelar, né? Então, o que é o revelar? O revelar é tirar o véu, né? E tirar o véu equivale a se descobrir, a mostrar aquilo que está oculto. Então, a gente se lembra muito bem há tempo atrás, quando iniciou-se, né, essa doutrina após Allan Kardec, após o lançamento das suas obras, né, a doutrina espírita era uma coisa do ocultismo, né? Antigamente, isso era tratado como bruxaria, tinha parte com o outro lado, não é verdade? Então, vejam que esta doutrina veio justamente clarear isso, que nós temos situações de irmãos nos ajudando, né? Que tudo que nós sabemos que essa doutrina foi através, como nós chamamos na doutrina espírita, o Espírito da Verdade, que nos trouxe todo este conhecimento e esta evolução que nós estamos hoje. Hoje, o número de espíritas é muito representativo, né? Nós sabemos que, então, a doutrina espírita explica muito claramente e com consistência, né, o seu caminhamento de tudo, na verdade. Então, sabemos pelas leis que nós temos no nosso conhecimento, por exemplo, lei de causa e efeito, né? Amar o próximo como a ti mesmo, que é uma das frases de Jesus, né? Isso tudo é a nossa bandeira. Amor, fé e caridade. Amor, fé e caridade. Essas são as nossas bandeiras principais, né? Então, veja, e assim como nós tivemos essas revelações materiais que nós, através da ciência e da filosofia, os espíritos nos revelaram o mundo espiritual. Nós estamos conhecendo o mundo espiritual através desta doutrina, sabendo, entendendo como é o outro lado. Vejam vocês, nós temos aí inúmeros livros de romances até, né? Por exemplo, aquele livro Violetas na Janela. Né? Ali ela explica, a Patrícia explica claramente ali como é a vida no mundo espiritual, né? E a grande verdade. E nós sabemos que a vida continua. O trabalho é incessante. Nós temos que, mesmo lá do outro lado, trabalhar em benefício próprio, né? Para que a gente possa estar melhor, né? Então, o Espiritismo tem o propósito de contribuir com o progresso, o progresso da humanidade, né? Esse é o grande compromisso nosso, espíritas, e da doutrina. E essas revelações das leis espirituais que regem o universo, essas revelações que nos fazem, que nos trazem, essas orientações, isto, né, nos coloca com um conhecimento para que a gente possa trilhar o nosso caminho da melhor forma, do melhor jeito possível, para que a gente não tenha dissabores, não é? E tropeços, na verdade, né? Então,
A doutrina espírita, nós temos consciência que ela é fruto destas revelações, e sem elas, nós sabemos que o Espiritismo e todas essas revelações não existiriam, né? E que visam a evolução e o progresso da humanidade, né? E isso, né, acompanham também, e eles vão direcionando de acordo com a necessidade de cada a humanidade, de cada povo que precisa. Uns precisam de um certo tipo de orientação, outros não, né? Sabemos que a gente tem diversidade na Terra, no mundo, né? Muito grande. Por exemplo, os ensinamentos que têm que ser colocados numa África, por exemplo, são diferentes dos ensinamentos que têm que ser colocados no Brasil, né? Então, essas orientações são direcionadas. Até nisso, a nossa doutrina pensa, né? Não é padrão mundial, não é verdade? Então, este é o caminho que nós precisamos trilhar para que esta doutrina seja cada vez mais forte e que o Espiritismo, a terceira revelação, seja personificada dentro de todos os nós da humanidade e que possamos ser uma família dentro daquilo que Jesus e que Deus, nosso Pai, nos projetou, caminhar pelo amor e pelo carinho a todos os nossos irmãos, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Então é isso, André, ou isso que eu peguei desta lição, mas gostaria que o André nos trouxesse mais alguma coisa sobre o assunto, André. Vou fazer uma reflexão um pouco diferente da que Marco. Eu queria assim que todos lembrassem Ok. no Velho Testamento, né? Lá no Velho Testamento, né, quando fala-se de comunicabilidade dos espíritos. Não se falava em mediunidade, não se falava em espiritismo, ninguém tinha noção de nada. Só que os espíritos se manifestavam de tudo quanto é jeito, até de uma forma muito bruta, né? E o que acontecia? Qualquer ser que tinha, veja, um despertar de mediunidade, né, que acabava provocando alguns efeitos físicos, porque na época os fluidos eram muito pesados, né? Tinham muitos fluidos, até se nós pararmos para pensarmos, o próprio tamanho do corpo do ser humano, do animal, né, era diferente, né? E então o que que acontecia? Aqueles menos ou mais desprovidos de conhecimento, né, idolatravam esses seres como deuses, né? E colocavam uma pompa sobre eles. Eles abusavam, esses espíritos malfeitores, não é nem malfeitores, espíritos zombeteiros. Acho que a palavra correta é essa, tá? Usufruía, né, da ignorância da época, né? Tinha os postes ídolos, que eram adorações a imagens, a seres espirituais. Veja, está tudo lá, né, no Velho Testamento. Depois, isso, lógico, falando um pouco da época de Moisés ainda, né? Tá? E no próprio momento que Moisés está em cima do monte, onde foi ele em busca, né, das leis de Deus, assim intuído por espíritos, podem ter certeza disso, tá? Lá em cima ele também sendo intuídos por espíritos para escrever, né, o primeiro mandamento, né, posteriormente algumas normas
para reger naquele povo bruto e ignorante que ali estava, onde é não matar, não roubar, respeitar o seu próximo, não cobiçar a mulher, é assim cotidianamente, né? Tá? Moisés desce, o que que ele encontra? Acho que todo mundo lembra, adoração do bezerro de ouro. O que estava acontecendo naquele momento? Um monte de pessoas influenciadas por espíritos zombeteiros. Veja, e ali já tinha espíritos maléficos também, que já estavam lutando contra as revelações que deveriam se acontecer, para que Moisés não tivesse crédito, não tivesse prestígio, e as leis que assim ele fosse trazer tivesse muita dificuldade em ser implantada. Moisés era uma pessoa firme, até foi um grande líder, né? Mas estavam, veja, adorando espíritos, dentro das comunicabilidades que ali estavam acontecendo. Talvez, apenas alguns exemplos para a gente ver que, quando fala em comunicabilidade ou em comunicação dos espíritos, está por todos os tempos, né? Tá? Depois, como nós já estudamos, veio Jesus, veio Cristo, a segunda revelação, né? Aonde traz ensinamentos maravilhosos, onde começa a mostrar a verdade da vida eterna, da vida espiritual, o Deus de amor. E o amor começa a traçar, através das parábolas e dos ensinamentos, que assim, né, ele colocava, e das suas atitudes diárias, né, de que existe algo acima da terra. Veja, Jesus foi bem claro dessa forma. E o que mais ele fez, além de doutrinar os seus irmãos, que era o povo, a humanidade, ele curava e expulsava demônios. Veja, o curar com a ação do magnetismo da qual ele tinha abundância, com auxílio de espíritos superiores. Expulsava demônios com a sua autoridade da moral, da qual carrega consigo até hoje. Hoje está muito mais do que naquele tempo, porque evoluiu-se muito mais. Expulsava demônios, espíritos malfazejos, que ele assim dominava aquelas mentes enfraquecidas, principalmente daqueles espíritos reencarnados naqueles corpos, que devedores eram para com eles. Veja, então ali já existia uma obsessão muito grande, tirava até ter fascinação, veja, naqueles seres que eram influenciados até mesmo pela própria ignorância. Então a facilidade era muito grande, porque qualquer coisa já se entregavam, já adoravam, veja, né? Só entravam-se em desespero quando tinha um caso realmente anormal, né? De uma obsessão tão grande de querer aquele espírito destruir, né? Ou coibir a trajetória daquele que reencarnou naquele corpo tão comprometido e daquele espírito sem moral e endividado com o mal. A gente vê por todos os tempos que a comunicabilidade dos espíritos estão presente. E Jesus colocou isso muito facilmente, até mesmo quando ele ficou no deserto 7 dias. Estou dando alguns exemplos. O que aconteceu com Jesus naqueles 7 dias? Apesar da sua autoridade, foi tentado por espíritos malfazejos ou por organizações de espíritos malfazejos, porque ali havia legiões de espíritos do mal,
querendo perturbá-lo, oferecendo tudo de que o mundo terráqueo poderia lhe dar em termos de ostentação, riqueza, orgias e assim sucessivamente, né? Até tentando ele a fazer algo miraculoso naquele momento. Ele entrega-se a Deus, né? De uma forma amplamente, veja, da qual aqueles espíritos assim o abandonam e ele segue a sua trajetória, né? De evangelizar, doutrinar, ensinar a nós que lá estávamos, aqui estamos nos dias de hoje, como espíritos que somos. Passou por traições, onde ele já sabia que iria acontecer, né? Porque também, pela sua capacidade, tinha consciência da sua trajetória e já previa o futuro. Foi crucificado, conversou com Deus e, no momento derradeiro, diz: Pai, perdoai-os, porque ainda não sabem o que fazem, ou porque nós não conseguimos, até então, compreender a lei do amor, ou a lei de Deus. Então, veja, né, como que o Espírito que está presente a doutrina. Passou-se esse momento, veio a igreja, nada contra a igreja, por favor, só estou contando o processo da história, ok? Veio a igreja, onde ali se organizou administrações com cargos hierárquicos, onde vem um padre, um bispo, um cardeal, um papa. É igual está nos dias de hoje, não se mudou muito, lógico, mudou-se muito o contexto de prática, de discernimento e de respeito ao próximo. Mas na época, veja, né, aquele contexto de poder estava presente. Daí eu posso dizer a vocês, será que não tinha influência espiritual naqueles que assumiram com pouca moral? Por que que eu digo isso? Porque para se reunirem e decidirem de que a igreja era suprema, decidirem de que a plebe não poderia ter acesso aos ensinamentos bíblicos do cristianismo. Veja, então as dificuldades eram muito grandes. E aqueles que tinham a mediunidade, da qual acabava por se despontar, o que acontecia? Eram caçados como hereges, queimados em praça pública. Se reunissem escondidos em porões para exercitar uma assembleia religiosa que não condizia com aquilo da qual se determinava, eram caçados, queimados em praça pública, onde teve aqui a junção da igreja e da corte, que na época tinha sua predominância. Quantos morreram? Quantos foram influenciados? Quanto atrasamos o processo evolutivo que Jesus trouxe e que muito poucos compreenderam, muitos poucos puseram em prática. Então, veja,
a influência esteve sempre presente e a comunicabilidade dos espíritos muito mais. Mas Jesus havia dito de que posteriormente a ele veria o Espírito Verdade. Se nós buscarmos na história, nós vamos ver a fala de Jesus. Quem compreendeu o Espírito Verdade, iríamos imaginar, né, de que com a chegada da terceira revelação, daí vem o contexto do Espiritismo, né? Esses irmãos espirituais iriam trazer tantos ensinamentos para nós, porque veio Moisés como obrigação, veio Jesus com outra obrigação, e Jesus foi bem claro que ele não veio para mudar, para transformar as leis. E a terceira revelação, que é o Espiritismo, também ficou bem claro que não veio para mudar, para transformar as leis, tudo para completá-las, esclarecê-las. Veja, só que nessa época da qual, né, os emissários de Deus que reencarnaram à Terra foram muitos. Nós ficamos vinculados em Kardec, Leon Denis, né, mas foram muitos. Veja, né? Por que eu digo que foram muitos? Porque através do mundo, do planeta, começou a ter comunicabilidades em vários cantos, em vários países de espíritos, provocando fenômenos de efeitos físicos. Por quê? Porque ninguém se conhecia nada. Se um espírito superior se comunicasse para fazer uma palestra, ninguém entenderia, ninguém acreditaria e seria em vão. Então, veja, o que ocorreu? A crença no sobrenatural sempre esteve presente, desde os primórdios dos tempos, igual eu disse. Então, veio os fenômenos brutos de efeitos físicos, pancadas, transportes, né? Para quê? Para que as pessoas acreditassem. Puxa, naquela casa lá voou todos os móveis. Puxa, naquela casa lá está assombrada, está repleto de barulho. Né? Começou a acontecer as coisas pelo planeta. E começou a ficar em evidência. Né? Todo mundo preocupado, pesquisadores daqui, pesquisadores de lá, para querer saber o que estava a ocorrer. Né? Daí começa-se, né, a ter reuniões espirituais também espalhadas pelo planeta. Uma aqui no Brasil, outra lá no Japão, outra lá em Roma, outra lá na França, outra lá no Oriente Médio, e assim sucessivamente. Né? E começou-se, né, aos fenômenos ocorrerem de forma menos brutas, mas ainda baseado no efeito físico, porque não tinham, né, a capacidade de ter discernimento daquilo que poderia um médium exercitar através da psicofonia, que é a fala. Então veio o quê? Mesas girantes, pancadas, né? Fazia-se uma pergunta para um espírito, onde reuniam-se vários médios ali, doando fluidos, aquela mesa lá, já se movimentava dentro do alfabeto que estava lá no chão e batia com o pé lá na letra A. Aí perguntava qual o nome desse rapaz que está falando. Ninguém sabia. Então a mesa ia lá, batia a primeira letra A. Tinha as pessoas lá marcavam no papel letra A. Letra N, a segunda pancada. Né? Letra D, a terceira pancada. Olha a pancada aí. A quinta pancada formou lá o nome André. André, olha como que as coisas aconteciam. Lentamente, em termos de praticamente em curiosidade. Né? Só que
os ensinamentos foram vindo, os pesquisadores, inclusive os dirigentes, né, vou usar a mesma palavra dos dias de hoje, que estavam responsáveis nesses grupos espalhados pelo mundo, foram buscando mais conhecimento, querendo saber como acontecia isso, como acontecia aquele, Kardec. Então, surge, né, com a sua missão como médium, intermediário dos espíritos superiores, né, e começa a trazer os ensinamentos e fazer pesquisas e tudo aqueles fenômenos que estavam ocorrendo pelo planeta. E foi ali, então, trazendo, né, assim, as codificações através das revistas espíritas, através das obras que aí trouxe, Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns, que são a base da doutrina espírita, né? E as coisas foram evoluindo porque nós começamos a ter um conhecimento muito mais amplo do que é essa revelação. Ele veio realmente esclarecer aquilo que lá atrás, com Moisés, foi trazido, aquilo que foi esclarecido com Jesus, e trazendo uma base sólida da verdadeira vida espiritual. Falamos também das reencarnações, da lei do amor, falamos de Deus, falamos das ciências, né? Falamos da filosofia. Veja que coisa maravilhosa que veio a ocorrer. Isso, lógico, foi evoluindo, né? Principalmente na França, né? Onde era considerado o berço do Espiritismo, com Allan Kardec, com Leon Denis. Mas, infelizmente, não deram a devida sequência naquilo que deveria se ocorrer. Mas a base ali foi feita. Daí nós tivemos a oportunidade de começarmos a nos reeducarmos espiritualmente com esse conhecimento. Deus, na sua bondade, e conforme lógico, dentro da condição evolutiva que o planeta foi galgando, encaminhou espíritos muito mais evoluídos. Por quê? Porque transformações foram se ocorrendo com o auxílio da espiritualidade superior, apesar ainda de muitas influências da espiritualidade inferior, por estarmos num planeta de prova e expiação. Então, nós podemos ver isso em todos os cantos. E desses efeitos grosseiros, físicos, de fenômenos de efeitos físicos que ocorriam, foi evoluindo, veio a psicografia, daí já começou a ter escritas, né, com pranchetas escreventes, posteriormente o próprio médium, né, a sua inconsciência, usando o contexto da mão, que é o órgão do corpo, para a escrita, trazendo, né, com muito mais rapidez, com muito mais clareza e agilidade, os ensinamentos divinos. Então, veja como foi ocorrendo, foi se desenvolvendo a mediunidade da audição, da visão, pressentimentos, né? E assim sucessivamente. Mas nós fomos melhorando, nós fomos evoluindo. O planeta se transformou, veja, apesar do mundo de prova e expiação, mas num caminhar de uma forma muito melhor. Por quê? Porque a doutrina trouxe esclarecimento, mexeu com as outras religiões que estavam acomodadas dentro daquela utopia de um ritual, né, ou de uma filosofia fechada, porque aqui não. Aqui estava para Deus e todo mundo, como está nos dias de hoje, e não precisa ter um dirigente no mundo para poder fazer com que ela chegue àqueles que têm a curiosidade de aprender algo. Não está aí à disposição de todos. Olha que maravilha!
Então, muito melhoramos. A doutrina trouxe esse esclarecimento, veja, de forma muito ampla. Tanto é que, se pararmos na atualidade de hoje, né, nós vemos que a doutrina espírita está aí com muitos simpatizantes. Vou usar a palavra simpatizantes, porque ainda tem muita dificuldade em se desvencilhar do contexto de uma religiosidade de milhares de anos que está encalacrada no contexto espiritual de cada ser. Mas o importante é que ela está fazendo o seu papel de completar, tá, aquilo que as outras religiões deixaram no obscuro dos tempos. Isso mexe, e mexe muito com o cidadão. E um dos ensinamentos, né, é que dentro da lei do progresso temos nós a necessidade de evoluirmos ao ponto de estarmos preparados para uma nova época, que é a regeneração. Né? Onde, quando falamos regeneração, todo mundo começa a pensar, puxa, um mundo sublime, belo, repleto de paz. Não. Estamos em prova e expiação, onde o mal predomina. Quando passarmos para a regeneração, ainda estaremos sendo testados, porque não terá a predominância do bem na sua amplitude, mas a vontade do ser em exercitar o bem a cada dia da sua vida. Olha que coisa maravilhosa que é isso. Hoje nós temos altos e baixos, não temos? Estou falando do bem agora, amanhã sou cutucado por alguém, já me desequilibro, já desejo mal, já quero brigar, já quero ofender, já quero me vingar, o orgulho fala mais alto, eu me sinto melindrado, eu me sinto rebaixado e entro em estado de depressão ou entro em estado de raiva, de ódio, de vingança. Olha como que é o mundo ainda nos dias de hoje. Mas a doutrina, ela deixa isso bem claro. Vença as suas deficiências ou elimine os defeitos e as fraquezas que vós carrega junto de ti. Né? Que são aquelas montanhas que dentro da parábola Jesus nos mostrou. Né? Para ultrapassar aquilo que coíbe nós de dar o próximo passo, que é o nosso defeito maior daquele momento, a nossa vulnerabilidade maior daquele momento. Temos que vencê-las. E a doutrina, né, deixa isso bem claro para cada um de nós. E aonde essa ciência, vamos falar essa ciência, essa filosofia maravilhosa da doutrina espírita tem como base a lei do amor. Quando falamos da religião, porque o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Quando falamos da religião, ela realmente nos cutuca a termos fé, mas uma fé racionada, consciente, olhando para ti, olhando para o próximo, olhando para o mundo, para que você consiga discernir as necessidades que tem, você esteja pronto a lutar contra aquilo que está dentro de ti, para que você se torne melhor, possa ajudar o seu próximo, possa fazer parte desse processo evolutivo que o mundo se encontra. E a ciência, que nos mostra tanta coisa, né? Principalmente dentro do contexto da cura, que poucos compreendem, da medicina, né? Que poucos compreendem, veja, das ciências, das quais trouxeram os benefícios para o progresso do mundo, em todos os sentidos da criação, foram só benefícios para a humanidade, nada de malefícios. Algumas coisas se deturparam com a influência do mal, que nem, por exemplo, uma bomba nuclear, uma bomba atômica. Mentes perversas
né, da qual foram influenciadas. Não precisa virar nada disso, mas está aí. Então, é algo que nós temos que aprender, né, a lutar contra com sabedoria, e aqueles que estão nas lideranças têm um autocontrole muito amplo para não destruir um planeta, não destruir uma humanidade que é constituída por espíritos que estão na sua trajetória de aprendizado e de evolução. Olha quantas coisas, né? A arte da pintura, da música, né? Com influências espirituais maravilhosas, né? Como também existe o lado negativo daqueles artistas que estão com a cabeça muitas das vezes enfraquecidas, onde se perderam praticamente em vícios mundanos, diante das suas fraquezas. Então, a doutrina é bem clara, tá? Para que tenhamos nós uma trajetória vencedora. Eu vou usar aquela palavra de um livro, uma frasezinha de um livro, uma trajetória de cura e libertação, uma trajetória de progresso, de mudanças grandiosas na sua condição espiritual. Então, o Espiritismo está aí para todos, de forma ampla. Tivemos um ícone aqui no Brasil. Vou falar de um, mas foram vários ícones. Francisco Cândido da Silva Xavier, Chico, de termos oportunidade de até hoje ter ele como exemplo, ser respeitado pela sua moral, pela sua humildade, pelo seu conhecimento, né? Dentro de um contexto reencarnatório, né? Trazendo toda a sua bagagem de responsabilidade que assumiu perante Deus para proporcionar com que essa doutrina eclodisse de forma ampla. E a França, que seria o berço do Espiritismo, ali morreu, né? Na época da Revolução Industrial, e o Brasil está aí como berço do Espiritismo, ou berço do cristianismo, porque aqui todos os contextos religiosos têm a predominância perante qualquer canto do planeta. Né? Um no estágio ainda atrasado, outro no estágio mediano, outro no estágio bem avançado do conhecimento para colaborar todos aqueles que estão vindo, né, caminhando na sua trajetória de aprendizado e de mudanças. Olha que maravilha que é isso. Então, usufruamos a cada momento daquilo que essa doutrina tem a nos proporcionar. Então, está aí uma forma diferente, o que é o Espiritismo. E, principalmente, onde muitos têm curiosidade, o que é a comunicabilidade dos espíritos perante aqueles que têm compromissos de intermediários, onde tem responsabilidade de se educar, de se autodominar mediante as suas fraquezas e labutar no dia a dia para vencer as suas debilidades morais, para que se torne um bom instrumento, não dos espíritos, mas um bom instrumento de Deus, porque ali está o maior contexto de mediunidade que existe no universo. Então, assim, agora eu quero pedir a todos, né, que com essas reflexões, porque todos nós somos médios, nos entregamos ao Senhor, porque é um momento muito importante e maravilhoso. Onde assim nós podemos deixar com que Ele haja sobre nossos corações, sobre nossas mentes, haja sobre o nosso organismo. Traga luz, traga paz, nos envolva com todo o seu amor. E sintamos
essa presença maravilhosa dele dentro do nosso lar, dentro do nosso coração. E aproveitemos esse momento para fazermos com que transformações ocorram no nosso âmago espiritual. Então, nos entreguemos assim ao Senhor, em oração. Bom, né? Então, assim, que essa luz de Jesus sempre pare sobre o coração de todos vocês, mas principalmente nesse momento, esses fluidos possam chegar a todos aqueles que estão necessitados, que solicitaram auxílio na noite de hoje, para aqueles que estão perturbados nessa sua caminhada de jornada terrestre. Que Deus assim ilumine a todos. Que assim seja. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade que nos deu nessa noite, desse estudo maravilhoso, desse entendimento sobre como se desenrolou tudo, né? Como se projetou até os dias de hoje. Agradecidos por esta grande orientação que tivemos nesta noite. E assim, Pai, pela noite maravilhosa que nos proporcionou, lhe dirigimos a prece de Cáritas, em gratidão aos conhecimentos que nos trouxe nessa noite. Pediria a Teresa, então, que fizesse a prece de Cáritas para nós, Teresa. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, Senhor, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade, Senhor, se estenda por tudo que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, uma faísca, um raio do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos, Senhor, beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores, Senhor, acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos, Senhor, a caridade pura, dai-nos a fé, a razão, dai-nos, Senhor, a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde refletirá um dia, Senhor, a vossa santíssima imagem. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que assim seja, né? Que todos nós tenhamos uma noite maravilhosa e que esses bons fluidos permaneçam junto de nós.
Que assim seja. Uma boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite a todos. Beijo no coração. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos e até sábado. Boa noite. Deus quiser.